Saudações, meu nome é André Tavares. Hoje estou aqui para apresentar uma prévia do meu trabalho de conclusão de curso, análise de séries temporais climáticas e solares de Belo Horizonte, Minas Gerais. As mudanças climáticas, ou climate change, têm sido um assunto bastante discutido na comunidade científica nos últimos 20 anos. Existe uma corrente de pensamento que acredita que a temperatura média global está aumentando, e muitos buscam alternativas energéticas, como a solar, para frear esse fenômeno. Com auxílio de parâmetros-chave, como temperatura, umidade relativa, chuvas, pode-se avaliar o que está acontecendo com o clima de determinada localização. Este trabalho tem como objetivo de entender o que acontece historicamente com o clima de Belo Horizonte. Decidiu-se então avaliar os dados de séries temporais históricas climáticas de Belo Horizonte e Minas Gerais do período de 1996 a 2020, assim como os dados de incidência solar do período de 2018 a 2020. A série temporal climatológica ela foi coletada do API Open Weather, que foi uma série de 1996 a 2020, e a série temporal de incidência solar da API australiana Solcast. Neste trabalho, utilizou-se a linguagem Python e os datasets eles foram tratados de dados ausentes, foi feito parse dos dados, os indexes foram colocados e os dados duplicados foram tratados. A partir disso, tivemos 3 datasets que vão ser estudados, que vão ser o Open Weather, Solcast e o dataset unificado. O dataset Solcast ele pode ser considerado um dataset limpo, o número de entradas dele é igual ao número de frequências obtidas pelo data range em horas, e não existiam dados vazios ou duplicados nele. Já o dataset Open Weather, ele tinha 2.987 valores duplicados, que eles foram tirados pelo drop duplicates na variável de tempo, né, DT-ISO, então qualquer tempo que tivesse duplicado ele foi tirado, e os 3 atributos, que tinham 3 atributos vazios, também retirados, e um atributo com quase 200 mil valores nulos. Esse atributo foi colocado com zeros, né, os valores NA foram substituídos por zero, e porque se tratavam de chuvas, e a retirada desses atributos que não seriam utilizados, né, houve um filtro de valores que eram anteriores à data de 1996. Houve também uma redução do número de atributos para 11 e uma indexação pelo DT-ISO. E o dataset combinado ele foi feito para relacionar os atributos de ambos os datasets, e ele foi feito pela função merge da biblioteca Pandas entre os dois datasets. E foi feito o parse das datas corretamente, então não existia nenhum valor que ficou deslocado. Agora vamos para a parte mais longa desse trabalho, que é a análise de todos os datasets, e aqui eles foram bastante resumidos para apenas algumas das análises. Realizando uma análise do dataset Solcast e de todas as variáveis de radiância solar, GHI, DNI, DHI e EBH, todas elas, por exceção de DHI, elas têm o seu pico por volta do mês de janeiro, e elas têm uma descida em tendência ao mês de maio. Quando analisamos o comportamento do atributo de temperatura da série Open Weather, constatamos que se trata de uma série temporal bastante extensa e cuja informação bruta não consegue ser visualmente agradável. Utilizou-se uma média móvel com janela móvel em anos para compreender melhor o comportamento destes dados. Janelas menores, como semestres, gerariam comportamentos antagônicos, como variações de estações antagônicas, quentes e frias. Observa-se também que existe uma tendência no último gráfico de aumento da temperatura entre 2012 e 2017. Obteve-se também o quadro geral de valores absolutos registrados em Belo Horizonte. Nesse quadro consta os meses, né, e as temperaturas, chuvas e umidades máximas e mínimas já registradas nesse período de 24 anos. Uma das análises realizadas no dataset combinado foi de agrupar os atributos de radiância solar pelo atributo de rótulo Weatherman. Assim, é possível analisar como que as características de radiância solar variam em tempos claros, com nuvens, etc. Modelos de machine learning utilizados neste trabalho. A fim de entender como a temperatura de Belo Horizonte está se comportando nos últimos anos, a tarefa de machine learning utilizada nesse trabalho foi uma tarefa de regressão, com o interesse de realizar um ajuste adequado que consiga representar o conjunto de dados. Nesse trabalho, utilizou-se 2 modelos de machine learning, um modelo de machine learning de árvore de decisão e um modelo de ajuste linear com polynomial features,
Os modelos de Machine Learning desenvolvidos nesse trabalho foram avaliados pelo objeto Crossval Score, de validação cruzada disponível pela biblioteca Scikit-learn. O scoring utilizado foi raiz média quadrática e pode-se observar que os modelos de árvore de decisão possuem os melhores scores. Estas e outras análises se encontram disponíveis no trabalho completo, e os notebooks deste trabalho se encontram disponíveis no repositório GitHub, com o link na descrição. Muito obrigado!